Bom dia novamente, quinto ano. Nossa atividadezinha de casa será em matemática. Nós vamos estudar um pouquinho sobre divisão. Então, a divisão, certo? Para realizar a divisão, nós temos que ter também uma noçãozinha de multiplicação. Como nós já vimos multiplicação, nós vamos agora compreender um pouquinho sobre a divisão. Então, primeiro, vamos calcular por estimativa. Então, veja duas maneiras de calcular o resultado de 139 dividido por 4. Então, o sinal de divisão é esse. Cálculo por meio de estimativas. Então, estimar é a gente dar suposições, né? Hipótese para o cálculo. Então, aqui, quantos 4 cabe em 139? Estimei que coubesse 30. Então, por meio da multiplicação, eu vou ver se eu encontro o resultado. Então, olha só, 30 vezes 4. Vamos calcular. Eu sei que você pode pensar um número grande. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 vezes 4, que vai dar quanto? Vai dar 12. E o zerozinho eu jogo para frente. Então, eu coloco 120. Então, para 139, ainda vai restar o quê? 19 para dividir por 4. Então, o que é que eu vou fazer? Quantos 4 cabe dentro de 19? Com certeza 4, não é verdade? Pois 4 vezes 4 é 16. E sobraram 3 unidades. O quociente dessa divisão é a soma dos quocientes parciais, 30 mais 4. O que é o quociente? Quociente é o resultado que eu vou colocar aqui, ó, certo? Da divisão. Isso é quociente. Então, é 30 mais 4, que vai dar 34. O resto dessa divisão é o valor que sobra. Olha só, o valor que sobrou no final da minha divisão foi 3. Então, o resto eu vou colocar aqui, olha. 19 menos 16 vai dar 3, certo? Então, vamos compreender melhor. Então, olha só como foi feito. 139 dividido por 4, a gente fez aquela estimativa, né? Eu acho que cabe 30. Então, eu calculei 30 vezes 4, que deu 120. Então, eu vou colocar aqui 139 menos 120, que vai dar 19. Não esquecendo de colocar o 30 aqui, porque é o quociente, o valor que estava aqui, ó, que eu multipliquei, certo? Então, 30. 30 vezes 4 deu 120. 139 menos 120, 19. Então, agora eu vou pegar o 19 e vou dividir por 4. A gente dividiu por 4, não foi isso? E deu quanto? Olha, 19 dividido por 4 deu 4. 4 vezes 4 deu 16. 19 menos 16 vai dar o resto que eu falei para vocês, que é 3. E aqui eu vou somar 30 mais 4, 34. Então, isso é uma forma, uma estratégia de cálculo que a gente pode estar utilizando quando eu tenho um número grande. Aqui, cálculo com algoritmo usual. Como a divisão de uma centena por 4 não resulta em centena, colocamos zero no quociente e dividimos 13 dezenas por 4. Então, olha só o que foi que ele fez. Ele colocou zero no quociente, colocou o S de centena aqui embaixo e dividiu 13 por 4. Olha só como ele fez. Dividimos 13 dezenas por 4, obtemos 3. Olha só, 13 por 4, já tinha colocado zero aqui, colocou 3. 3 vezes 4 deu 12. Sobrou 1, baixou o 9. 19 dividido por 4, deu quanto? Deu 4, porque 4 vezes 4 dá 16, né? Isso, olha. Então, essas formas aqui é apenas mais uma forma de estratégia de cálculo que vocês podem estar usando.
Então, vocês vão escolher as estratégias de cálculo que melhor vocês compreenderem, porque nem sempre uma estratégia apresentada no livro é a estratégia que eu assimilei melhor o conteúdo, a forma de calcular. Então, vocês também podem usar estratégias de vocês, desde que vocês consigam chegar no resultado e explicar como chegaram nesse resultado. Só não pode usar a calculadora, certo? Então, aqui são os termos da divisão, olha. Dividendo, que é o número que eu vou dividir. Divisor, quociente, que é o resultado, e o resto da divisão, certo? Aqui nós temos umas continhas para realizar. Calcule o resultado de cada operação. Então, aqui você vai armar a continha pelo algoritmo usual. 319, vai fazer aquele tracinho, dividido por 5 e vai fazer, certo? Você pode usar as estratégias de cálculo que foi utilizada aqui, certo? Ou aqui ou outra, desde que tenha os cálculos e você saiba explicar os cálculos que você chegou para realizar as suas contas, tá certo? Então, 319 dividido por 5, o que é que eu posso estar fazendo aqui? Então, primeiro, eu posso pegar dois números e dividir por 5, certo? Qual é o número que multiplicado por 5 eu chego perto de 319? Qual o número que multiplicado por 7 eu chego perto de 629? Então, percebam que a multiplicação está, envolvida na divisão. Então, qual o número que multiplicado por 4 eu chego perto de 406? Então, sempre eu vou procurar um número que multiplicado chegue perto do valor que eu estou procurando, certo? Lembrando que vocês podem fazer primeiro pela dezena, ou seja, eu posso dividir, como eu já expliquei para vocês, coloco o tracinho em cima. 40 dividido por 4, quanto é? É 10, né? Porque 10 vezes 4 dá 40. Então, depois eu vou dividir o 6. Quanto é 6 dividido por 4? Dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobrou quanto? Sobrou 2. Então, isso é só uma estratégiazinha de cálculo que vocês podem estar utilizando. Aqui na questão 3, Natália fez alguns cálculos e verificou que 40 dividido por 8 é 5. Com base nesse resultado, calcule mentalmente o resultado de cada divisão. Então, aqui vocês vão calcular mentalmente, não é calculadoramente, certo? É mentalmente. 80 dividido por 8, 160 dividido por 8, 200 dividido por 8, 400 dividido por 8. Olha só uma estratégiazinha que eu vou ensinar para vocês, que eu até já falei. Se eu tenho aqui um 8, eu tenho 8, 8 dividido por 8, né? Quantos 8 cabem dentro de 8? 1, né? Então, eu vou colocar aqui 1 e vou jogar o 0 para frente. Aqui, quantos 8 cabem dentro de 16? Então, eu vou descobrir, coloco o resultado e jogo o 0 para frente. Do mesmo jeito aqui. Quantos 8 cabem dentro de 20? Então, coloco o resultado e jogo um 0 para frente. Quantos 8 cabem dentro de 40? Coloco o resultado e jogo um 0 para frente, certo? Leia o cálculo incorreto que Rodrigo fez. Quero embalar 520 quilos de arroz, colocando 5 quilos em cada saco. Vou precisar apenas de 14 sacos. Então, vamos lá. Por que o cálculo feito por Rodrigo está errado? Qual é o número exato de sacos que ele precisará para embalar 520 quilos de arroz? Então, percebam, né, que em cada saco, né, cada arroz, ele quer colocar 5 quilos em cada saco. Então, 520 dividido por 5 vai dar quantos sacos? Então, você vai ver onde é que está o erro do cálculo que ele fez, tá certo? Aqui, na questão 5, em um condomínio de prédios, há 1.020 apartamentos.
Esse condomínio é formado por 5 prédios, com o mesmo número de apartamentos em cada um deles. Quantos apartamentos há nesse prédio? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 1020 por 5 e vou descobrir quantos apartamentos há nesse prédio, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, certo? Ela se encontra na página 53 e 54.